O maior milagre não é um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, voltar a ouvir, alguém ser curado de câncer, não. Isso são consequências. Mas o maior milagre é quando alguém reconhece as suas faltas, reconhece a sua necessidade e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero, a princípio, logo no início, eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade, este privilégio de estarmos aqui mais uma vez para falar de Jesus. A melhor coisa é falar de Jesus. Quero, aproveitando o ensejo também, agradecer a Deus pela vida do meu pastor, nosso pastor, pastor Arnóbio. No segundo escreveu São João, capítulo de número 8, versículos de número 31 ao 37, e vamos falar sobre a verdadeira liberdade. Por que verdadeira? Porque existe a falsa liberdade, existe o engano, mas dentro desse texto que iremos ler, nós vamos descobrir como conseguir a verdadeira liberdade, sem enganos, sem extorsão, sem segundas intenções, e verdadeiramente, se você acreditar, se você for liberto mesmo, a Bíblia vai dizer que verdadeiramente você vai ser livre, verdadeiramente. Está escrito, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, 31 a 37, na minha versão diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Em outras traduções diz que a palavra dele não entra em vós. Você não deixa a palavra tomar o rumo certo no seu coração. E através disso, por deixar a palavra penetrar no profundo da sua alma, a palavra ela tem o poder de esclarecer as coisas que você julga certo, que você acha que está no caminho certo, mas a Bíblia diz que algumas pessoas pensam que seus caminhos são de vida, mas na verdade são caminhos de morte. A própria Bíblia explica. Verdadeira liberdade. Eu vou começar fazendo uma pergunta meia forte. Afinal de contas, o Evangelho, ele não é um evangelho de facilidade, como muitas pessoas pregam por aí. Existe hoje uma avalanche de pregadores falando apenas em bênçãos. Existe uma avalanche de pregadores dizendo: venha para cá que você vai ficar rico. Venha para cá que você vai prosperar. Quando na verdade Jesus, ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a regra, é a ordem de Jesus. Então, você é livre ou você é um libertino? Eita, irmão Itamar, é um pouco forte essa palavra. E para podermos continuar a entender sobre a distinta diferença, precisamos entender realmente o que quer dizer cada coisa, cada palavra. Verdade que existem muitas pessoas que têm aproveitado a palavra ou o poder que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha, para achar que pode fazer todas as coisas, que pode fazer o que dá na telha,
que pode fazer que nem Salomão, pelo fato de ser um rei. Ele tinha muitas mulheres e é justamente por conta disso que veio a desgraça para o povo naquele tempo. Porque Deus não proibiu, Ele permitiu que Salomão tivesse tantas mulheres. Só que havia um problema: Deus abominava o adultério. E então naquele tempo o que fez Salomão pecar? Primeiro foi inclinar-se diante de outros deuses, deixar a primazia de Deus, fazer bosques altos e se curvar diante dos deuses daquele povo, daquelas mulheres, cananeus e outros que nós sabemos que era um povo altamente idólatra. Então ele pensava que estava tudo certo, ele podia fazer, realmente Deus permitiu ele fazer. E o pior de tudo que foi no seu declínio espiritual, em que ele, ao invés de estar na luta, de estar na guerra, a Bíblia diz que ele fica em casa, acomodado. E você que está me ouvindo nessa manhã, você não pode ficar acomodado, porque quando nós ficamos acomodados, o inimigo se levanta com mais força e você fica propenso a cair, você fica propenso a ser escravo. Então, o texto todos já sabem, os que estudam a Bíblia, que não pegam um texto isolado para justificar seus próprios pecados. A Bíblia diz que ele viu uma mulher formosa, chamou para perto de si, matou o seu marido indiretamente, porque o mandou para a frente de batalha e lá ele morreu, para ele poder agora subtrair algo que não lhe pertencia. Então tem gente pensando que liberdade e libertinagem é a mesma coisa. É não. O que é liberdade? Você sabe o que é liberdade? Todos os dias a sua liberdade corre risco. Todos os dias, de todos os lados, em uma esfera geral, a sua liberdade corre perigo. Vamos lá, liberdade. Grau de independência de um cidadão. Poder de exercer sua vontade dentro de limites. É uma condição de quem é livre, que pode escolher, como da mesma forma que você vai em um supermercado e você escolhe os melhores alimentos para a sua família. Você vai em uma loja de departamento, você escolhe as melhores roupas, os melhores sapatos. Não é diferente. A liberdade é algo que exerce a vontade dentro de limites. A liberdade, ela tem limites. Ela extrapola quando ele não é verdadeiramente uma liberdade. Quer ver? Libertinagem. O que é libertinagem? Indisciplina. Uma pessoa indisciplinada, não aceita correção. E hoje vivemos um evangelho light, em que ninguém se fala mais em pecado, em que todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas não quer se submeter a Deus. Não, Deus tem que me abençoar. Eu, Itamar, eu não acredito nesse Deus fraco, nesse Deus arcaico, um Deus escravizado, um Deus que alguém coloca no canto da parede e diz: não, você tem que me abençoar. Não, meu filho, não, minha filha. O Deus é o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele tem poder, a Bíblia diz, sobre todas as coisas, nos céus, na terra e até debaixo dela, e no inferno Ele é poderoso. Ele tem poder. Então eu não acredito nesse Deus escravizado, esse Deus que é um boneco, que muitos levam para lá e para cá. E eu assisti uma certa feita alguém dizendo que em um determinado movimento religioso, ele foi expulsar um demônio em nome de Jesus. E ele disse, está gravado, procure aí no YouTube. Ele disse que no nome de Jesus não conseguiu repreender. Ele teve que ele mesmo ir lá para repreender o demônio. Quando na verdade o Senhor Jesus, Ele é Senhor, é dominador de todos os demônios. A Bíblia diz que quando Ele passa por Gadara,
nós encontramos a primeira ação dele contra uma legião de demônios. Olha, se uma legião de soldados romanos é aproximadamente, segundo os estudiosos, aí, os pesquisadores, aproximadamente 6.000 soldados romanos, eu posso dizer sem medo de pecar que aquele moço que vivia acorrentado, ele vivia preso, ele não tinha liberdade. Primeiro, os demônios não deixavam. Segundo, ele vivia acorrentado e ele, por conta disso, ele quebrava as correntes, mas era escravo dos demônios. A Bíblia diz que ele tinha uma legião, e eu posso dizer que aquele moço, ele tinha um probleminha assim de 6.000 demônios, que tirava a sua paz, tirava o seu poder, tirava a sua felicidade, a sua alegria. Ele vivia separado da sua família, porque os demônios se apossavam dele, vivia pelos sepulcros, se rasgando nas pedras. Alguém tentava amarrá-lo com correntes, ele ia lá e quebrava as correntes. E Jesus olhava e disse: sai, sai. Quando Jesus, ele verdadeiramente entrar na tua vida, quando você começar a entender que você depende e precisa de Jesus, ele, como diz o texto que lemos, verdadeiramente você vai ser livre. Porque onde Jesus chega, os demônios têm que bater em retirada. Quando Jesus chega, o pecado tem que ir embora. Quando Jesus chega, a enfermidade, ela cessa. É Jesus que faz, não é ninguém. E existem muitas pessoas por aí querendo tirar o mérito de Deus. E certa feita Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, muito bem, indisciplina, depravação é o que vemos por aí. Nosso país está um caso sério, e Deus precisa de você na frente de batalha. Primeiro, Ele quer libertar você, Ele quer te dar autoridade, para que você seja mais um guerreiro, para que você fique na brecha orando pela sua família, orando pelos seus companheiros de trabalho, orando para que Deus dê juízo, discernimento aos governantes. É isso que o Senhor quer. Porque o nosso Brasil está assim, está quase aprisionado. Mas o Senhor, Ele tem uma obra específica para cada um de nós. Mas primeiro precisamos dar o lugar devido a Ele. Então você é livre ou é um libertino? Depravação. Libertinagem também é o uso errado da liberdade. Eu estava agora há pouco ali conversando com o Diácono Nadielson, e eu estava dizendo a ele que a libertinagem é uma aversão, ou o contrário da liberdade, porque aqueles que são libertinos, eles não têm limites, eles não aceitam correção, eles dizem que o Senhor, Ele é açougueiro, Ele só quer correção, é não. O Senhor, a Bíblia diz que nós devemos se apresentar diante dEle em espírito, alma e corpo. É sobre isso que vamos falar agora. Jesus, Ele, nas suas palavras, por conta da libertinagem, tem causado danos e sofrimento a muitas famílias. Casamentos destruídos por causa do aumento incessante da prostituição. Vidas sendo tragadas pelas drogas. Vidas sendo levadas ao suicídio. Porque a pressão demoníaca é grande sobre o povo. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do povo. E você diz: irmão Itamar, mas o Deus desse século é o Senhor Jesus. É não. O Senhor desse século, a saber, infelizmente é o inimigo das nossas almas, que ele tem tentado usurpar, tem tentado barganhar algo que ele não tem. O texto diz que Jesus, quando foi para o deserto, impelido pelo Espírito, a Bíblia relata que no 40º dia, Jesus sentiu fome. Sentiu fome. E ele veio com as suas propostas. Ele disse: olha, está vendo essas pedras aí? Transforma em pão. E Jesus rebate através da palavra, dizendo: nem só de pão
viverá o homem, mas toda palavra que sair da boca de Deus. Depois ele leva para um pináculo e diz: olha, te atira daqui, porque dará ordem aos teus anjos para que não te aconteça nada. E por último ele leva a um reino muito alto, uma planície muito alta, mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Você naquele dia, o que é que você ia escolher? Se o inimigo ele chega para você e como sempre faz, ele te oferece um prato suculento, ele te oferece um prato apetitoso, como naquele início onde tudo começou, quando a serpente ela distorceu a palavra, ofereceu a Eva o fruto do qual disse Deus para não tocar nele, não comer dele, não fazer nada com ele, deixar ele lá quieto. E ela ainda retruca, mas ela cede. Quando você tira seus olhos do Altíssimo, a sua tendência é descer. A Bíblia diz que quando Jesus ia no barco, aliás, os discípulos iam no barco, Jesus ficou orando, e em um determinado meio da oração, Jesus veio por cima das águas. O texto diz que os discípulos, eles se amedrontaram, tiveram medo. Medo é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. A Bíblia diz que um dos discípulos disse: se é tu, deixa eu ir até aí. E Jesus disse: vem. Eu entendo que Pedro começou a andar sobre a água. Pedro começou agora a dar os primeiros passos. Mas a Bíblia diz que quando veio os ventos soprando, ele tirou os olhos de Jesus e agora começou a afundar. É exatamente isso que acontece com o ser humano quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Ele desce, ele perece, ele fica escravizado. Mas o Deus no qual nós servimos, ele é um Deus de misericórdia. É um motivo ainda por eu e você estarmos ainda respirando. Alguém diz: não, irmão Itamar, mas Deus não é vingativo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No tempo de Sodoma e Gomorra, havia crianças, havia pessoas que em parte não estavam propriamente envolvido com aquilo, boa maioria estava, mas eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que tinha alguns poucos lá que não concordava com aquilo. Havia uma família, havia um moço, havia uma mulher que foi arrastada porque estava enganada, estava aprisionada pelo que acontecia ao redor da cidade. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre do céu e torrou todo mundo. E aí Deus não se vingou? Deus matou ou não matou? Em Salmo diz que minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. E lá na frente, se não me falha a memória em Hebreus, a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. É a mão de Deus pesar sobre as nossas ações, porque tudo que eu e você fazemos gera consequência. Quem tem, eu digo direto, quem tem certeza do plantio, quem tem certeza da semente que está usando, não tem medo da colheita. O que é que você está plantando? O que é que você está gerando para a sua descendência, para a sua família? O que é que você está fazendo em prol do reino de Deus? Eu não estou falando que você está fazendo em prol de uma igreja. Existem muitas igrejas, segundo Apocalipse, que Jesus está até do lado de fora batendo para entrar. Aí, Jesus nos ensina, dentro da palavra, do texto que lemos, sobre liberdade. E a liberdade justamente nas três áreas que o ser humano, eu e você, o ser humano, quando eu falo ser humano, eu estou abrangendo todos.
Independente de você ser cristão ou não. Porque nós também somos carne. Somos sujeitos às mesmas paixões. Somos propensos a pecar, mas o sangue de Jesus nos cobre e o Espírito Santo de Deus nos protege com as armas de guerra para que nós não sejamos destruídos, não sejamos escravizados. Aí ele agora começa a ensinar. Primeiro, ele fala sobre o corpo. Primeira liberdade, corpo. Foi no corpo que o casal pecou. Porque a Bíblia diz que Eva, ela viu agradável, boa para se comer. Até aí tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer que ela cedeu. A Bíblia vai dizer que ela foi lá, tomou do fruto, comeu e deu ao seu parceiro, deu ao seu marido, deu a Adão. E por conta disso está a bagunça até hoje no mundo. Porque automaticamente o texto diz que eles foram banidos do paraíso. Que eles foram expulsos. Porque não puderam honrar a Deus apenas com um mandamento, apenas uma ordem. Não come do fruto. Não mexe no fruto. Deixa o fruto quieto. Mas a Bíblia diz que ela viu, achou bonita, gostosa. É esses os pratos que o inimigo das nossas almas nos dá. Não vá pensando como muitas pessoas erroneamente inventam, aquele moço lá com chifrinho, com cauda, com tridente. Não vá pensando que Satanás vem de forma esquisita para você, não. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz. A Bíblia diz que ele se transforma. E ele fará tudo para destruir a sua vida, a sua família. Ele não tem família, ele vai lutar para destruir a sua. Então Jesus, ele nos ensina a nos livrar do aprisionamento do corpo. O que é aprisionamento do corpo, irmão Itamar? Aprisionamento do corpo são os vícios. É a bebida, é as drogas, é o fumo. Coisas que você não precisa para sobreviver. Jesus disse que quem comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas nesta manhã, já próximo da hora do almoço, ele quer te libertar. Ele quer libertar o teu corpo. O que é corpo? É simbólico. Em que serve para o espírito e a alma caminhar sobre a terra. Se locomover. Mas esse invólucro, o corpo, ele é temporário. Ele vai ficar. Ele vai ser destruído. Ele é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em terra ou em lugar sujo, imundo. Aonde o pecado entra, o Espírito de Deus não está presente. Porque ele é a aversão ao pecado. O pecado, ele aprisiona. O pecado, através dos vícios, leva para a UTI. Leva para o hospital, leva para a dependência química, para a dependência de remédios controlados. E aí, o Senhor no qual eu prego nesta manhã, ele tem poder para te libertar de tudo isso e muito mais. O Senhor Jesus, ele é mais do que você imagina. Ele não é, para começar, ele não é um fazedor de milagre. Jesus não é um fazedor de milagre. Jesus, ele é salvador. Mas para você ser salvo, você tem que tomar uma decisão. Não quero ser mais escravo. Não quero mais sofrer. Não quero ser mais oprimido. Eu não aguento mais. Aí Jesus chega na tua vida. Aí Jesus vai, passa a vassoura, limpa a casa, adorna. O Espírito Santo vem morar na tua vida. Vem colocar um riso na tua boca, que até hoje é só tristeza, sentimento ruim, desespero. Por que não dizer decepção? Uma vida mesquinha é aquele que vive no pecado. Uma vida aprisionada é aquele que não deu um passo ainda para Jesus. Você lembra da menina lá em Atos do Apóstolo? Ela era presa 2 vezes. Ela era presa pelos demônios, que tinham um espírito adivinho. E ela era
é escrava dos homens, porque os homens usavam aquele falso dom de engano, de mentira, para lucrar com a mulher escrava. Então Jesus, através dos apóstolos, quando chega naquele lugar, incomodou o discípulo repreendeu, e aquela mulher, ela foi curada, ela foi liberta, no corpo, na alma e no espírito. Não é diferente para você nesse dia, nesse momento. Eu não sei a tua situação, mas eu sei que a tua situação a partir de agora vai mudar. Quando você entender a bondade de Deus. Deus não sente prazer em que ninguém morra. Deus, ele não sente prazer em que ninguém seja condenado ao inferno. Não existe 3 caminhos. Não existe algo paralelo que possa anular a sentença. Não. A Bíblia, em todas as suas páginas, ela diz exatamente que ou você vai subir ou você vai descer. Não existe um lugar onde você, depois que peca e morre, e alguém vai lá, faz um ritual, alguém vai lá, acende vela, celebra um culto aos mortos. Não, isso não vai resolver. Enquanto você está vivo, você tem o poder. Você tem a liberdade de escolher aonde você vai morar na eternidade. Ou você sobe, ou você desce. Meu querido, você que me escuta nesta manhã, se existisse a terceira via ou o terceiro caminho, não precisava Jesus vir ao mundo. Não precisava Jesus derramar seu sangue. Não precisava um sacrifício tão grande lá no Calvário, em que ele foi como uma ovelha muda. Em momento nenhum ele retrucou seus acusadores, ele não se rebeliou. Ele tinha liberdade no Espírito. Nem mesmo no momento em que Deus vira as costas. Entenda. Deus não virou as costas para Jesus por conta de Jesus, mas por conta daquele fardo de pecado que estava nas costas dele. Ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado. Não precisa você subir uma escadaria de joelho. Não precisa você pagar preço nas matas. Não precisa você sacrificar demais. Precisa sim você entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida ao Espírito Santo, ele agora começa a trabalhar no templo, mudando de dentro para fora, não é de fora para dentro. Que nem os religiosos. A Bíblia nos conta que Jesus os chamava de sepulcro caiado, porque estavam bonitos, bem vestidos, cheirosos, mas por dentro, que é o principal, Deus não olha para a aparência como muitos olham. Hoje, infelizmente, somos rotulados pelo poder aquisitivo. Infelizmente, hoje somos rotulados pelas amizades. Não, o irmão Chiquinho, ele anda com o governador. Pronto, esse homem é um destaque. Porque não é nem dele, é do outro. Mas ele se beneficia. Com Jesus não, com Jesus é diferente. Com Jesus, quando você o aceita, ele começa a libertar o teu corpo. Quer um exemplo? Em Marcos 2 fala da situação de um moço paralítico que foi levado à presença de Jesus. É isso que eu e os irmãos estamos fazendo nessa manhã para você. Estamos levando você à presença de Jesus porque você não tem coragem de vir. Alguns acham até baboseira, outros acham que não tem pecado, outros acham que quer curtir mais a vida, mas ei, a Bíblia diz: o amanhã não nos pertence. Se Jesus volta agora e você continua nesse estado miserável, escravo, você vai ficar. Você vai para o inferno. Não sou eu que digo, é a palavra. É a palavra que fala a escolha, o livre-arbítrio para escolher verdadeiramente. Então a Bíblia diz que você tem a oportunidade de escolher libertar o corpo. O paralítico, ele foi levado à presença de Jesus. A Bíblia não diz como foi que eles desceram o paralítico à presença de Jesus. Eu sei que ele não podia entrar pela porta. O pecado não pode entrar pelas portas do céu. Você tem que deixar lá fora.
Você tem que deixar a bagagem para o Senhor Ele te aceitar. Mas algo que chama a atenção nesse texto é que Jesus, quando vê a fé daqueles homens cristãos piedosos, porque religioso ele não está preocupado com a tua vida, com a tua situação, com o teu estado. O religioso está preocupado com a sua posição, está preocupado com o seu status, de ser visto, de ser aplaudido, de ser bajulado, quando nós devemos ser inferiores aos nossos irmãos. Está escrito isso. Então Jesus se maravilha, olha e diz: filho, perdoados são teus pecados. Agora vem cá. Por que Jesus não disse levanta e anda? Por que Jesus não disse desce daí e vai embora? Porque primeiro você precisa curar a parte de dentro. Você precisa ser livre do pecado, da mazela que condena e que escraviza o homem de uma forma geral. Depois que ele perdoa os pecados, aí o religioso: quem é esse? Blasfemando, falando besteira e heresia. Aí ele disse: o que é mais fácil? O que é mais fácil para você que me ouve nesta manhã? É dizer levanta e anda, ou teus pecados estão perdoados? O que é mais fácil para eu te falar? As perguntas são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Porque se você deixar o Espírito de Deus ele te convencer, você agora, neste momento, você vai ser livre. Ele vai livrar a tua alma, que é o que vamos falar daqui a pouco, e o teu corpo ele vai ser curado, é a promessa. Não é adivinhação, não é oba-oba, não. Bíblia, palavra de Jesus. Jesus ele veio para buscar o que era seu. É por isso que muita gente não entende como é que o cara se prostitui, usa droga, mata, faz tanta desgraça. Quando dobra seu joelho e aceita Jesus, ele diz: como é que pode? Pode. Porque só isso quem faz é Jesus. A tua igreja não faz isso. A tua igreja não te dá autoridade para você chegar numa esquina, pegar a Bíblia e começar a pregar sobre o pecado. Só quem tem autoridade para pregar sobre o pecado, presbítero Starsky, é quem é liberto, quem é livre, que pode bater, confrontar o pecado, falar que pecado ele entristece a Deus, ao Espírito Santo, eu sei. É a liberdade. Então ele disse: teu pecado está perdoado. E agora toma a tua cama e vai embora. Ele não podia entrar na igreja, mas a Bíblia diz que agora, quando ele é renovado, todo mundo tem que bater em retirada, todo mundo tem que sair da frente para ele passar de posse da bênção. Não é você diferente hoje. Segundo, a alma, conhecida como muitos falam, a sede das paixões ou dos sentimentos. Eu e você, nós sentimos dor, sentimos alegria, sentimos raiva, sim. A Bíblia diz: irai, mas não pecai. Mas você sente raiva. Você peca nos seus pensamentos. É a sua alma impelindo você para as coisas contrárias às coisas de Deus. Quer um exemplo? Domingo vem aí. Domingo de manhã aqui nós temos escola bíblica. Já estou convidando você para vir também. Independente se você é cristão ou não, venha para cá aprender. Estamos tratando sobre família. O alvo do inimigo, família. Lembra? Ele não tem família e quer destruir a tua. Então você sente. Aí a pergunta é: se domingo, em vez de você vir para a escola bíblica, e alguém te convida para um churrasco na praia, o que é que você escolhe? Fala-se sobre os dois leões. Alguém diz que o leão que é mais alimentado, ele vence o que não é muito alimentado. Eu tenho uma certa aversão a isso, porque a alma é a sede das paixões. Então, quando você está com fome e atacado, a tendência é você evitar. Então, aí não vai por conta da força, vai ir por conta da ferocidade, por conta do impulso, do instinto de sobrevivência.
Então, fica esse paralelo aí entre o leão. Então, a alma, ela é a fonte. O que você alimentar a sua alma vai dizer quem você é. Se você é uma pessoa que está firme nos caminhos do Senhor, que você está a par das suas obrigações como bom cristão. Primeiro você, para ter um ministério bem sucedido, independente se você é obreiro ou não, mas para ser bem sucedido você precisa primeiro estar de bem com Deus, você precisa estar bem com a sua família, e por último você estar bem com seus irmãos dentro de casa, dentro da igreja. Eu digo direto que a ponte entre Deus e o homem, ela é colocada através da nossa convivência com o nosso irmão. É por isso que quando você vai sacrificar, e você lembrar, está escrito, Jesus diz, olha, se você for sacrificar, você lembrar que pegou com o teu irmão, deixa o sacrifício no pé do altar, vai se reconciliar, para você não fazer sacrifício de tolo. A alma, ela é a fonte, é a sede das paixões, dos sentimentos. Como eu disse, você sente tudo através da alma. É a alma que explana. É a alma que faz você confiar ou não em Deus. Sabia disso? Falta amor. E o amor, ele é expelido através da alma. Se você ama a Deus, você jamais vai fazer nada que entristeça o Espírito Santo de Deus. Vai não. O Senhor, ele manda você dizer, não se prostitua, não se embriague, não vá roubar, não vá matar. E quando você dá ouvido à voz, ele continua te abençoando com as mãos estendidas, te livrando de todo o mal, de todas as investidas do inimigo. Mas é preciso amor. Se você não ama, você é medroso, porque o medo ele lança fora. Quem é perfeito em amor lança fora o medo. Se você ama a Deus, você não tem medo das tempestades. Se você ama a Deus, você não tem medo das tormentas, dos vendavais que cerca você e sua família. Tem não. Sabe por que não tem? Porque você acredita que Deus faz. Você acredita que Deus está do seu lado agora, te convencendo que a melhor proposta para a sua vida é Ele. Não existe proposta melhor do que as propostas de Deus. Teus amigos, eles te convidam para fazer coisas que desagradam ao Espírito de Deus. O templo fica sujo. Você fica escravo, você se magoa, você se revolta, você tem raiva. E a Bíblia diz que Deus ele não opera na ira do homem. Ele quer operar na tua vida através do seu amor por você. Mas você também tem que amá-lo a ponto de rejeitar as coisas que desagradam a Ele. E para fechar, por conta do tempo, Espírito, eu e você, somos as únicas criaturas, o único ser tricótomo. O que é tricótomo? Temos 3 essências. O corpo, que como eu disse antes, serve para transportar o espírito e a alma. Temos a alma, que é a sede, ou a sede dos sentimentos. É através da minha alma que eu escolho estar aqui ou não, que eu escolho pregar a palavra ou não. É através da alma que eu te amo ou tenho raiva de você. É através da alma. Mas eu preciso amar, porque quando eu amo, eu lanço fora o medo, como eu disse agora há pouco. Eu não tenho medo. Se passa muitas lutas, não venha dizer que o evangelho é facilidade, é só bênção. É não. As bênçãos de Deus, elas são condicionadas à obediência. Você obedece a Deus, Deus te abençoa.
Você obedece a Deus, Ele cura a tua enfermidade. Ah, irmão Itamar, é um câncer. Jesus, Ele cura, porque foi Ele que fez você. Foi Ele que construiu você. Seu DNA, Ele sabe tudo. Como foram interligadas as veias, os vasos sanguíneos, quantos cabelos tem na cabeça. Ele sabe tudo. E o Espírito? O Espírito é justamente o elo que contesta com o Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que me adverte, que me convence do perigo, da justiça e do pecado. É o Espírito Santo que está falando esta manhã ao teu coração. É o Espírito Santo que está trabalhando, convencendo, porque Deus não quer que você se perca. Os animais não. Os animais, quando morrem, ele deixa de existir. Quando você morre, não, o corpo volta para a terra, porque da terra foi formado. A alma e o espírito vai se apresentar diante de Deus para dar conta de todas as ações que foram feitas aqui na terra. Mas é assim mesmo, essa é a realidade. Morreu, acabou-se, você não volta mais. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nesse dia. Escapa para a tua vida. Deus, Ele tem o melhor para você, Ele quer te libertar, Ele quer que você tenha verdadeiramente liberdade de adorar, de fazer a sua obra, verdadeiramente. Não é fazer para agradar os irmãos, não é fazer para se engrandecer, se aparecer, não. A estrela maior aqui é Jesus. Certa feita, João, nesse mesmo livro, ele disse: olha, é necessário que Ele cresça e eu diminua. A glória é dele, o poder é dele, o milagre é dele, é Ele que faz todas as coisas. Através do Espírito, seu Espírito contesta com o meu. Me convence dos erros, dos meus pecados, das minhas faltas. Me corrige, puxa a minha orelha. É exatamente isso que Ele faz. Mas quando não se atenta para o Espírito. Eu lembro que certa feita em uma aula, um certo professor disse que nós, quando nascemos, temos o desejo nato de adorar, nato. Aí, pela falta de conhecimento da Bíblia, o homem adora um pedaço de gesso, adora um pedaço de pau, adora um pedaço de metal pendurado no pescoço, e ainda se amaldiçoa, porque a Bíblia diz que a cruz, ela é símbolo de maldição. Deixa eu contar um negócio que você não sabe. Toda vez que você se benze, você está se amaldiçoando, porque a cruz é sinal de maldição. Foi justamente para aquele lugar que Jesus foi. Era o meu e o seu lugar, mas Ele foi do nosso lugar, para que hoje nós estivéssemos aqui. Liberdade. Livres, verdadeiramente livres. Se o Filho, Jesus, Ele te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Verdadeiramente você vai andar em novidade de vida. Verdadeiramente o seu passado vai ser apagado. Seus pecados, a Bíblia diz, lançados no mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrados. O inimigo vem lançar no teu rosto, em face. Mas você diz: eu era, eu fui, agora eu não sou mais. Eu sou novo. Eu nasci de novo. Jesus me libertou. Jesus me salvou. Acampou anjos ao meu redor. Jesus, Ele me deu o Espírito Santo para fazer morada em mim. Ele limpou o meu corpo. E agora eu sou templo e morada do Espírito Santo. E já finalizando, observando esses pontos, eu quero perguntar: onde é que está a quinta vida para Jesus? Quinta. Você que chegou agora, que pegou essa mensagem, quem sabe pela metade, mas eu tenho convicção que o Senhor falou com você. E Ele quer sim te libertar. Verdadeiramente livre, liberto. Liberto no corpo, liberto na alma, liberto no espírito. A partir desse pressuposto,
desta afirmação. Eu decreto a liberdade na sua vida. As amarras, as cordas, laços e correntes que te aprisionam, que elas sejam agora, em nome de Jesus, quebradas, destruídas. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre você com poder e grande glória, te levantando, colocando de pé, sendo uma luz na sua casa, na sua família. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Jesus, ele tem o poder para transformar a tua família. Antes de vir para cá, eu estava olhando ali no feed de comentários dessa live. Muitas pessoas pedindo oração pela família, justamente por conta disso. Que ele está invadindo as famílias, ele está destruindo os jovens, está destruindo os casamentos, mas nesta manhã, em o nome de Jesus, eu decreto a tua libertação para a glória de Deus. Então, vou estender o convite onde tem alguém, a Quinta Vida. 4 corajosos já fizeram essa escolha, escolheram bem, escolheram vir para o lado da luz, escolheram vir para o lado da liberdade, escolheram vir para o lado de Jesus, que tem poder nos céus e na terra, tem poder para libertar o corpo, o espírito, a alma. Ele tem todo o poder. Então, onde está a Quinta Vida, você coloca aí nos comentários, eu aceito. Ou você que um dia estava e saiu, alguém disse algo que você não gostou, lhe ofendeu, você foi embora, você abandonou Jesus. Hoje é o dia do recomeço, hoje é o dia da reconciliação. Então, onde está você que nos ouviu? Já vamos encerrar o trabalho.